como a fotografia pode mudar a sua vida, como você pode transformar a vida das pessoas com a sua fotografia. Então, é um tema que eu, pelo menos, não sei se vocês que estão aqui na live, se quiser coloquem aqui, se vocês já viram algum outro profissional falar disso. O que eu vejo muito é as pessoas falarem como tratar a minha foto 2 vezes, 5 vezes mais rápida com Lightroom, que isso eu ensino, que isso eu faço. Então, né, lá, quem tá comigo no Despertar do Olhar, no meu treinamento lá dentro do curso Despertar do Olhar, pode falar aqui, já viu o Marcos entrando. Pode colocar aqui, eu ensino passo a passo de como tratar fotos e da forma como eu faço, gente, eu trato 1000 fotos. 1000 fotos em 1h30, 2 no máximo. Dependendo do dia, quando eu tô aqui entusiasmado, vai em 1 horinha eu faço 1000 fotos. Então, isso eu vejo muito fotógrafo aí ensinando isso, ensinando técnicas de fotografia que, inclusive, eu nem sei se eu posso falar, mas já vou falar aqui, depois se eu levar puxão de orelha, não tem problema. Estou, inclusive, pensando no próximo, né, na próxima turma do Despertar do Olhar, quando eu abrir a próxima turma pro curso comigo, eu, inclusive, penso nessas coisas todas que os fotógrafos falam por aí, de ensinar as técnicas básicas e tudo mais. Estou pensando, inclusive, em colocar isso como um bônus para a pessoa, porque isso não é diferencial, sabe? Eu acho que isso é obrigação de cada fotógrafo saber dominar o seu equipamento, saber usar os recursos da sua câmera, saber explorar dessas técnicas fotográficas. Isso não é um diferencial. Então, a ideia com a aula aqui de hoje é justamente essa, de trazer um conteúdo diferente, um conteúdo inovador, um conteúdo pouco falado, e a minha intenção é essa, ainda continuar aprofundando mais nessa ideia desse diferencial de como se tornar a sua fotografia mais querida, mais desejada. E por que desse desejo pela sua foto? Porque essa foto ela vai começar as pessoas, e principalmente mais do que as pessoas, eu quero que você entenda como que essa transformação ela acontece na vida das pessoas. Então, para a aula de hoje, que é com esse propósito de te ensinar como a fotografia pode mudar a vida das pessoas, como a fotografia pode mudar a sua vida, ou como você pode transformar a vida das pessoas com a sua fotografia, a minha proposta para a aula de hoje é desenvolver essa aula me apoiando em cima de 3 pilares, tá? Os 3 pilares que eu gostaria de discutir hoje com você é com relação a o pilar espiritual, o pilar humano e o pilar pela transformação profissional. Como a fotografia pode te transformar profissionalmente e o quanto você, como profissional, consegue, com a sua fotografia, transformar a vida das pessoas. Inclusive, curar mesmo muitas almas, curar muito, tem um poder de cura. E eu quero te mostrar como que isso pode ser possível na vida das pessoas, tá? Boa noite para as últimas pessoas que eu vi entrando aqui, Sabrina, Nadijane, a Marcela, que hoje me mandou mensagem me chamando de blogueirinho. Tô adorando, tá, Marcela? Tô adorando e tô aqui com a cabeça explodindo mesmo, cheio de conteúdo legal, novos conteúdos, novas ideias, novos propósitos. E eu quero trazer agora de novo mais inovação, mais do que eu já trouxe. A primeira bateria de lives que eu proporcionei aqui para todos que me acompanharam, foi desenvolvendo essa questão dos temas de técnica, do passo a passo, do beabá da fotografia, que eu acabei de falar, que estou me organizando para isso. Vamos ver como que vai ser possível fazer isso acontecer, mas eu acredito que sim, que vai ser possível, que eu vou conseguir te ensinar isso de uma forma assim, genuína mesmo. Quem estiver comigo lá no Despertar do Olhar, quem já está e sabe como que isso acontece. Então a minha ideia é realmente desenvolver tudo isso que eu não julgo diferencial nenhum na vida de um profissional, na vida de um fotógrafo, porque é o básico. Você precisa, se quer ser um fotógrafo, se profissionalizar, você precisa dominar o seu equipamento. Não tem como você
ser fotógrafo se você não sabe esse passo a passo. Isso tudo já está prontinho, mastigado para entregar para você. E essas questões todas de edição, tratamento. Gente, tratamento de foto. Eu sou o fotógrafo que melhor edita, então eu vou te ensinar como eu faço essa edição. Olha, é importante o fotógrafo saber edição? É importante, muito importante. É importante saber tratamento? É muito importante saber tratamento. Porém, tratamento hoje você consegue contratar isso à parte, sabe? Você, como fotógrafo, não precisa perder mais o seu tempo com essa questão de tratamento. Então, assim, dá para terceirizar isso hoje. Existem pessoas especializadas. Eu, como já trabalho dando aula há mais de 10 anos na fotografia, eu tive vários alunos que começaram comigo cursos querendo ser fotógrafos e que depois acabaram indo para outros caminhos, o caminho da edição, diagramação, tratamento de imagem, e que amam essa história. Eu, por exemplo, não é nada que me chama muita atenção, sabe? Sei fazer, ensino a fazer de forma rápida, eficiente, sem perder tempo, 5 vezes mais rápido que o normal, que as pessoas demoram uma vida inteira tratando foto, uma semana 10 dias em cima de um casamento, um ensaio aí com 500 fotos, a pessoa passa 5, 6 horas editando, e eu te ensino como fazer isso aí num passo a passo simples, fácil, rápido, assim, dinâmico, em papum. Então, o que eu quero é aprofundar com o conteúdo cada vez mais denso. E eu vou tentar cavar, até achar tudo que eu puder para tirar daqui de dentro e botar aqui para você que está me acompanhando hoje. Então vamos lá entender primeiro. Eu tô adorando que a minha tia Sônia tá aqui comigo. A minha tia Sônia, ela me entende muito com relação a essa questão espiritual, tá? Que é algo que mexe muito comigo essa questão. Então, gente, é papo de doido mesmo, tá? E eu não tô trazendo aqui nada de religião. Eu não quero que isso seja confundido como religião. Não vou falar de religião, não quero saber de qual religião você é, não vou falar de qual religião que eu sou. Eu respeito cada um, acredito no meu Deus, acredito que o meu Deus é o seu Deus e somos todos aqui irmãos, e acredito nessa força, e eu quero te dar as mãos por você ser o meu irmão, por você estar comigo nessa luta, nessa batalha. Eu quero te estender as mãos e te ajudar também a pensar comigo nessa questão pelo lado espiritual da fotografia, que é um pilar que eu coloquei como primeiro aqui, porque eu considero um dos pilares mais importantes mesmo, entendeu? Porque essa conexão espiritual, e quem tá dentro do treinamento comigo, do Despertar do Olhar, pode falar aqui muito bem sobre isso, que lá eu ensino técnicas que eu consigo despertar em você uma fotografia desejada pelos 5 sentidos. Então eu falo de um braço que estética é um braço da filosofia que estuda os 5 sentidos. E por meio desses 5 sentidos, você consegue trazer e tornar a sua fotografia uma fotografia muito desejada, com muito poder de venda, tá? Com muito poder de venda. Então, por meio do tato, do paladar, da visão, do olfato, qual que eu tô esquecendo aqui? Tato, olfato, visão, paladar e audição. Por meio desses 5 sentidos, você consegue trazer um desejo muito maior pela fotografia. Porém, eu acredito, tá? E é aí que eu quero falar sobre isso, a questão da conexão mais profunda, que vai além desses 5 sentidos. Então, eu acredito, tá? Eu acredito muito que nós, enquanto fotógrafos, temos uma grande oportunidade de entrar num estado meditativo enquanto fotografamos, e esse estado nos permite fazer downloads, e esse download é o que a gente chama na fotografia de inspiração, e também ensino essa questão de como ser mais criativo, de como se permitir desenvolver essa criatividade, e tem um passo a passo também para você fazer isso. Porém, com relação ao poder da meditação e conexão com a criatividade, que é uma das bases desse pilar da espiritualidade, que é o que a fotografia nos permite. Quando estamos trabalhando, quando estamos no momento de foto, se você parar para prestar atenção, o que acontece com a gente, enquanto fotógrafos ali atuando, é um estado de meditação.
Então, você acaba se recolhendo para dentro de você, o seu cérebro ele conecta com outras energias, com outras fontes de comunicação e que traz para você fontes inesgotáveis de possibilidades para desenvolver todo o seu trabalho e todo o seu ensaio. Bom, pelo menos comigo funciona assim, tá? Eu penso numa pose, eu penso numa situação de um ensaio, eu posiciono o meu cliente ali, posiciono o meu modelo ali naquela situação, naquela pose, pego a minha câmera, coloco a minha câmera aqui no meu olho, olho bem para aquela situação dentro já do meu visor, olho para aquela foto, faço aquela foto e daquela foto já vem várias outras inspirações para fazer ângulos mais abertos, ângulos mais fechados, ângulos com outras regras de composição, usando, me permite inclusive acessar todas as regras que eu passo, várias regras dessas dentro do meu treinamento, tá? Desse treinamento do Despertar do Olhar, que foi lançado já há 3 meses mais ou menos. Então, essa questão da espiritualidade, ela me permite conectar com uma nuvem, e essa nuvem ela está aqui pairando, ela está aqui, acessível para você. E quando você consegue acessar essa nuvem e permite ter essa conexão com o divino, com outras dimensões, que eu acredito muito nisso, o seu trabalho ele flui. As pessoas percebem essa conexão, porque vai ver uma foto diferenciada, vai ver como que você está conseguindo, em uma simples pose, em um simples momento, transformar aquela situação, aquela proposta do trabalho em uma proposta muito maior, tá? E o despertar também pelos outros sentidos, que foi o que eu comecei falando aqui pelo pilar da espiritualidade. Você consegue ter acesso a outros patamares que vai conseguir trazer. Eu sei que isso é complexo, eu sei que isso parece papo de doido, eu já comecei falando que seria mesmo um papo de doido, tá? Você consegue trazer esse sexto sentido e outros sentidos que vai muito mais, além do que isso. Eu, por exemplo, essa aula que eu trouxe hoje para falar com vocês, e se você botar aí no Google para pesquisar, eu tenho certeza que você não vai achar nada ou quase nada sobre essa história que a gente está conversando aqui hoje. Essa aula veio para mim em um sonho. E o que é isso? Espiritualidade. Deus tocando no meu coração, me inspirando para poder vir trazer esse assunto, esse conteúdo aqui hoje para vocês. Tá? Então, pela espiritualidade, eu gostaria que vocês começassem a prestar atenção nessa questão da capacidade de meditação para conectar com a sua criatividade, da capacidade pelo download, o download dessa nuvem que existe e que paira aqui sobre nós, para você conseguir ter acesso a outras fontes de criação do momento da sua arte, do momento da sua foto, do momento que você está ali se dispondo a trabalhar e se envolver e envolver quem está fotografando com você. E pelo despertar dos outros sentidos. Comece a perceber que existem outros sentidos além desses 5 sentidos que eu sempre falo. Já falei em live, falo dentro do Despertar do Olhar. Estou falando aqui de novo com você. Uma fotografia, quando você consegue tocar um dos 5 sentidos da pessoa na sua foto, é uma fotografia muito mais interessante. Uma fotografia muito mais desejada. É uma fotografia que desperta outras emoções. E agora eu te desafio a começar a pensar nesse 6º, nesse 7º, nesse 8º sentido que a espiritualidade vai te permitir acessar. Certinho? Deixa eu ver aqui. Já fui contratado para fazer uma sessão porque a cliente queria melhorar a autoestima. Acredito bem nisso que você está falando. Vitor, é por aí o caminho, tá? É por aí o caminho, é isso que eu quero falar e é isso que eu quero trazer aqui hoje. A cura pela autoestima, tá? É muito forte com o poder que a fotografia te dá para poder fazer isso. Investe, que é por aí o seu caminho. E eu sempre falo que para começar esse caminho basta dar o primeiro passo que o caminho se forma. Então, dê o seu primeiro passo, pense por aí que é a fonte inesgotável de despertar do desejo pela sua foto, de despertar do desejo pela contratação dos seus serviços e pelo despertar do inesgotável na sua vida pela fotografia. Tá? É por aí mesmo. Lu, estou gostando da sua empolgação. Marcos, estou ligado no 320, acabei de vir de uma sessão, tá?
Fotografei hoje um ensaio corporativo, anteontem ensaio corporativo, essa semana eu tô cheio de ensaio corporativo. Não sei como que você tá com as mães aí que eu já tô sabendo. E fotografei a tarde toda e tô aqui, ó, ligado no 320 porque é um assunto que realmente me emociona e que eu gosto muito de falar dessas coisas loucas assim e ver se tem mais doido aí para acompanhar isso comigo, entendeu? Então, meu primo tá entrando, Alex, boa noite para quem tá chegando, Paula acabou de entrar e é isso. Vamos seguir então aqui com o segundo pilar dessa questão, que é o pilar humano, tá? Eu quero falar sobre a questão do pilar humano. E para esse pilar, eu separei 3 pontos também para me basear nesse pilar, que foram as técnicas que potencializam a valorização do seu olhar. Você, quando começa a estudar fotografia, você, logo no módulo 1 do meu curso, eu fiz questão de colocar isso lá, no módulo 1 do meu curso, para você já ali despertar o seu olhar para a vida, despertar o seu olhar para o mundo, despertar o seu olhar para conseguir enxergar. Me conta aí, quem aqui conhece uma pessoa que morava no... Eu sou da roça, né? E eu quero saber quem aqui já escutou uma pessoa que mora na roça ou que mora na cidade tal e que vira e fala, ai, mas minha cidade não tem nada. Minha cidade é feia. Quem aqui mora em lugares assim ou que já escutou pessoas falando isso? Ah, é porque minha cidade não tem nada, minha cidade é feia, minha cidade não é legal. Eu escuto isso o tempo todo, principalmente de pessoas mesmo que são da cidade onde eu sou. Que eu sou de um distrito, de uma cidade a 60 quilômetros aqui de Viçosa, Araponga. Eu sou de um distrito de Araponga, uma cidadezinha pequena, é uma vila muito pequenininha. E que eu cresci escutando as pessoas, né, falarem que lá não tem nada, que não é legal. E, gente, eu olho pra lá, eu vejo coisas lindas por todos os lados que eu olho. E isso é graças ao quê? Ao despertar da fotografia, ao que a fotografia proporcionou ao meu olhar de conseguir enxergar o belo em lugares e coisas que as pessoas não conseguem. Porque é como se você tivesse o tempo todo com o seu olho vedado e não consegue mesmo enxergar beleza em nada. Então, eu já atendi pessoas assim, aqui, lá de onde eu sou, na Espanha, pessoas, né, clientes na Espanha falando, mas como que você vai fotografar aqui? Não tem nada. E quando eu faço a foto e mostro, a pessoa, uau! E foi assim, inclusive, que eu conheci lugares pelo mundo que é inacreditável se eu começar a contar aqui agora, e eu não vou terminar essa live se eu começar a contar desses lugares. E isso foi graças à fotografia que me levou nesses lugares. Então, por essa comunicação do me tornar mais humano, por despertar o meu olhar e conseguir, por meio desse olhar mais lapidado, por meio desse olhar mais afiado, conseguir enxergar beleza onde a maioria das pessoas não enxergam. E graças às várias técnicas que a fotografia nos proporciona. E, inclusive, aproveitando esse gancho, eu acredito ser muito importante, que a fotografia seja uma matéria, inclusive, que ela seja incluída, eu não sei se essa palavra está certa, se estiver errado alguém me corrige aí, incluída nas escolas, no ensino fundamental. Nós não temos educação física, né, como disciplina, nós não temos no ensino fundamental, é ensino fundamental mesmo? Me corrija aí quem puder. Ensino religioso no ensino fundamental, por que não incluir fotografia? A fotografia, ela vai trazer esse lado mais humano, vai humanizar mais as pessoas, vai tornar as pessoas mais adoráveis, como vamos dizer assim. Não sei se essa seria a palavra correta, por meio das técnicas que potencializam a valorização do seu olhar, por te destapar essa venda da frente dos seus olhos e permitir que você enxergue o mundo de uma forma que as pessoas não conseguem ter esse olhar que você está tendo. E isso também é um passo a passo de várias técnicas que também eu ensino dentro desse treinamento, que está delicioso, que eu estou apaixonado por ele. E vamos seguir então. A beleza que os olhos não vê, que é o que eu já falei pelo pilar número 1, né, pelo apoio do pilar número 1, e a gratidão pelo despertar na fotografia, porque você passa a se sentir uma pessoa o tempo todo mais grato a Deus, mais grato à fotografia, mais grato pelas pessoas ao seu redor, mais grato por te proporcionarem, levar em locações que você
que a pessoa não enxergava beleza e que por meio do seu olhar ela viu que você enxergaria algo diferenciado ali e te levou para poder te apresentar aquilo ali. Então é muita gratidão essa questão de quando você começa a conhecer outros lugares por meio do seu olhar, que foi, né, que essa venda caiu por terra e que agora Deus te permite olhar com uma visão ampliada, com uma visão macro para a vida, com a visão macro para o seu ambiente, com a visão macro para a sua cidade, e isso graças a todas essas questões técnicas que a fotografia te proporciona. E por isso eu acredito que seria muito legal que incluíssem essa disciplina de fotografia nas escolas, no ensino fundamental, para crescermos já nos alimentando desse despertar do olhar para a vida, tá? Alguém aí opina diferente, tem outra visão sobre isso? Me conta aí, Ronaldo, a Ju, Jeane, me conta, Elisângela, o que vocês opinam sobre isso, que eu quero saber. E quem quiser deixar pergunta também, a caixinha de pergunta aqui mudou. Se alguém quiser deixar caixinha de pergunta, eu acho que continua nessa interrogação, tá? Me conta como que é isso para você, o que você entende disso, que eu quero saber. Então, com essa questão humana, só recapitulando, tá? Pelo pilar humano da transformação que a fotografia traz e te proporciona na sua vida, e o que você, pela questão humana, também consegue proporcionar e transformar a vida das pessoas que você atende com a sua fotografia. Então, pelo pilar humano, as técnicas que potencializam a valorização do seu olhar, a beleza que os olhos não veem, que você vai, a partir dessas técnicas comentadas no pilar número 1, vai conseguir desvendar o seu olhar para conseguir acessar essa possibilidade de enxergar com o olhar de turista, tá? Esse é o olhar, isso que eu queria falar e eu estava esquecendo. Você vai começar a enxergar a vida, a sua cidade, os lugares que você começar a visitar a partir de agora com o olhar de turista, aquele olhar que tudo é lindo, que tudo é demais, que é tudo sensacional. Esse é o olhar de turista, e é isso que a fotografia te proporciona, despertar esse olhar para desenvolver um olhar de turista. E a gratidão pelo despertar na fotografia, ela é inevitável, porque quando você consegue ver tanta beleza em tantos pequenos espaços e conseguir desenvolver toda essa questão estética, toda essa questão de poder potencializar tudo isso na sua vida, é fenomenal. E só quem vive essa experiência e só quem aprende e estuda e aprofunda nisso consegue entender o que eu tô falando aqui, consegue entender esse papo de doido. Rogério, manda aí pra mim o que você opina. O Rogério é fotógrafo também, manda aí que eu quero saber, Rogério. E agora, se alguém quiser entrar na live, tá? Só voltando aqui, recapitulando, se alguém quiser entrar na live para conversar comigo, para, né, bater um papo aqui com relação a esse tema e tudo mais, terminando agora o pilar número 3, eu posso abrir, se a Nadjane quiser, se o Rogério quiser bater um papo aqui, se eu tiver mais algum fotógrafo, Marcos, né? Se o Marcos quiser entrar, a Paula, quem quiser entrar aqui comigo, eu vou abrir, tá? Agora, concluindo o pilar número 3, eu vou abrir a oportunidade dessa live para alguém entrar e bater um papo comigo ou, né, para falar do que entendeu dessa aula aqui agora, para falar que eu sou doido mesmo, ou para achar, né, para me reforçar minha loucura, e aí eu abro a live no final aqui para quem quiser participar, tá? Para concluir, então, eu gostaria de concluir falando do pilar número 3, que é o pilar da fotografia enquanto profissão, do viver de fotografia, tá? Que é o meu caso hoje, que eu também, eu me apoio, na verdade eu me apoio, é claro, nos 3 pilares, mas hoje a fotografia para mim é uma questão profissional, eu vivo de fotografia, eu durmo, respiro fotografia. Então, eu quero falar também dessa questão do viver de fotografia, tá? Mas tem uma história linda. O pai trouxe o filho para fazer acompanhamento. Antes de concluir aqui o pilar número 3, só vou ler essa mensagem aqui, tá? Da Nadjane.
Mas tem uma história linda. O pai trouxe o filho para fazer acompanhamento e o vovô veio junto. Então, insisti para que o vô tirasse uma foto com o netinho. Final da história, o papai voltou. Então, insisti para que a avó tirasse uma foto. Ah, legal, Nadi. Me agradeceu por ter insistido para tirar as fotos porque o vovô faleceu. É isso aí. E aí agora eu te pergunto, né? Quanto vale essa foto para essa família? Que agora tem essa foto que você fez, né, Nadi? Legal demais, Nadi. Obrigado por colaborar aí. Entenderam? A Nadi contou que foi fotografar o pai e o filho e insistiu para o vovô participar da sessão. E o vovô não queria participar, mas acabou fazendo a foto. E depois o pai voltou para agradecer porque o vovô, depois de um tempo, faleceu. E o que tem agora é essa foto da Nadijane lá, que representa esse amor da família, né? Então, é isso. Olá, quem está entrando agora, boa noite. Vamos então para o terceiro passo agora da aula de hoje. Antes de ir para o terceiro passo, eu vou falar o seguinte, eu quero pedir a vocês o seguinte, vamos fazer um print aqui agora. Vou fazer um print segurando alguma coisa, segurando meu caderno, tá? Vamos fazer um print segurando, eu vou segurar o meu caderno e vocês postem esse print escrevendo nele o que vocês tiraram de melhor dessa aula, tá? Eu vou desativar aqui os comentários. A Aline também foi minha aluna de fotografia, entrando aqui agora, direto de Aracaju. Não sei como que desativa comentário. Qualquer coisa a gente deixa com os comentários mesmo. Transmitir, denunciar, ocultar vídeo. Não sei desativar comentário. Alguém sabe? Não sei. Vamos fazer o print com os comentários mesmo, não tem problema. Tira um print e posta depois nos seus stories e me marca que eu vou compartilhar aqui com o maior insight dessa aula. E ainda falta falar do pilar número 3 pra gente encerrar, tá? Vou dar 2 segundos e vocês fazem o print. Fez? Me manda esse print que eu quero esse print para postar. Vou concluir então com o pilar número 3 sobre a profissão fotógrafo, como viver de fotografia. Recapitulando, eu falei sobre o pilar da espiritualidade, sobre o pilar humano e sobre o pilar profissional, tá? Sobre o pilar profissional, que eu vou entrar nele agora, que é o viver de fotografia. Então, como deixar de ser um desempregado, aí que eu sei que tem muita gente hoje passando por esse momento, né, de pandemia, tá desempregado. Como deixar de ser desempregado para ser o líder da sua própria vida, tá? Então, para as pessoas que estão aí sem saber o que fazer, sem saber né, por que caminho andar, eu te recomendo e te sugiro experimentar da fotografia. Tá? E viver dessa arte, viver desse trabalho. E eu quero te mostrar também possibilidades para isso. Agora, de uma forma mais simples e mais fácil para você entender, tá? Principalmente porque e quero levar em consideração isso também, tá, gente? Que tem muito, né? Levar em consideração baseado no país que nós vivemos. Vivemos em um país que a maioria das pessoas, né? Não sei assim exato a porcentagem, se alguém souber, deixa aqui para mim, por favor. A maioria das pessoas, elas ganham aí em torno de um salário mínimo, né? De R$ 1.200, que é o salário comercial, R$ 1.200 e poucos reais, um salário comercial. E como você, que está aí desempregado, não sabe o que fazer, como que você pode, então, viver de fotografia hoje, trabalhando só 4 dias por semana e ganhando mais que um salário? Então, eu quero falar sobre isso, que para esse momento, inclusive, de pandemia, é um pouco complicado, mas aí eu consigo também traçar estratégias para isso acontecer de outras formas, tá? E a gente pode discutir essas outras formas aqui rapidamente, quem quiser ficar comigo um pouquinho a mais depois da live. Então, olha só, como deixar de ser um desempregado para ser o líder da sua própria vida hoje, usando da fotografia para isso.
E ganhando hoje mais de R$ 2.000, como que seria possível ganhar uma média de R$ 2.000 hoje trabalhando 4 dias por semana? Nesse momento de pandemia, sabemos que os eventos foram bloqueados, tá voltando agora aos poucos, então assim, né, quando tudo voltar ao normal, isso vai ser mais acessível. Mas hoje, para ganhar essa média de R$ 2.000 em 4 dias, com a fotografia, e você sem querer ser o fotógrafo de frente, o fotógrafo que vai estar ali dando a cara para fechar contratos, atendimento ao cliente, fotógrafo que às vezes não gosta de ter essa participação no trabalho, eu recomendo muito a questão do profissional freelancer, tá? E que por final de semana pode, aí depende da cidade que a pessoa vive, tá? Esses valores eles variam e quem precifica isso é você. Cada um tem o seu preço e esse preço ele é colocado de acordo com que a pessoa consegue, os níveis que a pessoa consegue evoluir dentro do trabalho, dentro da fotografia, tá? Principalmente em resolver o beabá que foi comentado lá em cima no pilar humano, que é o potencializar das técnicas para o despertar do seu olhar, tá? Então, quanto mais o fotógrafo ele consegue assimilar. Eu falo o seguinte, gente, que a câmera ela precisa ser uma extensão da sua mão. Você não pode... Eu não estou aqui conversando com você e pensando que eu estou mexendo os dedos, que eu estou balançando a minha mão. E quando eu estou fotografando, eu não penso em qual botão eu vou apertar, onde que é o botão do obturador, do diafragma, tudo vai acontecendo e vai no modo automático do mecanismo, assim. Isso está aqui já. E isso precisa estar aí com você também, de uma forma automática. E quando você consegue imprimir todas essas técnicas e trazer todo esse conteúdo dentro da sua foto, despertando o desejo por ela, trazendo todas essas técnicas das composições, da estética por meio dos sentidos, por meio dessa conexão agora mais profunda que nós acabamos de falar aqui, do pilar, né, da espiritualidade. Quando você consegue trazer tudo isso na sua fotografia e entrega uma fotografia de alto padrão, você consegue trabalhar com freelas aí de R$500, R$1.000, R$1.500 o freelancer. Cidades menores, como eu tô aqui em Viçosa, freelancer aqui, aí tem aqui o Rogério que está acompanhando a live, pode, né, falar aqui, que não sei se já trabalhou como freela, não sei se já trabalhou como freela, pode também colocar aqui a Nade. Então, assim, eu sei que Ipatinga está em torno de R$250, R$300, aqui em Viçosa de 300, 350, né? A partir de 250 também é R$350, chegando a 500. Então, e eu tenho vários freelancers dentro do meu trabalho hoje que cobram em torno de médio de 500, 650 reais. Então você pensa comigo, se você faz 4 freelas durante o mês, né? Tem 4 freelancers durante o mês, você bateu aí R$2.000. Então tem muita gente que está correndo atrás de um emprego para trabalhar 8 horas por dia, 6 dias na semana, mas e às vezes não gosta do trabalho que faz, não gosta do que está realizando e tem aí a possibilidade de se tornar o próprio líder da vida da pessoa. Então, se você está aí e quer se tornar o seu próprio líder, o seu próprio chefe, uma possibilidade para faturar e ganhar dinheiro é essa. Ah, Nilo, tá, mas estamos na pandemia, não está tendo evento. Sim, não tem esse fluxo de evento agora, então eu sei que isso não é algo palpável para o momento, mas a gente tem que pensar que isso tem um prazo de validade, isso vai terminar. Enquanto isso não acaba, o que você está fazendo agora? Então eu te convido para você que está aí parado, não está fazendo nada, a começar a aprender a fotografia. Ah, Nilo, eu não quero investir porque eu não estou com grana, não estou ganhando dinheiro. Vai lá para o meu YouTube. Meu YouTube tem um monte de conteúdo gratuito para você começar a aprender, desenvolver e despertar o seu olhar. Começa a assistir as aulas que está lá gravada, começa a aprender por lá e aproveita esse tempo seu ocioso dentro de casa, que está desempregado, não conseguindo nada, começa a ver, sentir o gosto pela fotografia. Eu sugeri que fosse uma disciplina obrigatória das escolas, porque eu acredito nesses 3 pilares que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. No pilar do reforço espiritual, no pilar do reforço humano e no pilar do profissional. Então ela te traz um resgate em 3 grandes pilares.
Então você, se futuramente depois da pandemia passar, você não quiser mais ser um fotógrafo, você vai ter condições e ferramentas para isso, porque você aproveitou desse seu tempo ocioso para poder aprender. Aproveita, vai lá para o YouTube, passa um tempo lá comigo. Se não tiver comigo, vê outros profissionais que estão também disponibilizando desse tempo aqui, agora, ocioso, de pandemia, para poder te ajudar de forma gratuita, te ajudar de forma genuína. Vai lá, experimenta e depois me conta. Nossa, Nilo, você tinha razão, gostei. Não, Nilo, não, isso não serve para mim. Você só vai saber se serve, se não serve, se você se permitir experimentar. Então, corre lá e aprende. E me conta depois. Já trabalhei com freelancer também. E dependendo do job, é muito lucrativo. O último grande freela foi no Rock in Rio. Aí, tá vendo? Muito legal, eu sou muito a favor dos trabalhos de freelancer, inclusive existem duas possibilidades na fotografia, duas grandes possibilidades na fotografia, em você se tornar um fotógrafo de marca própria e em você não querer, as pessoas que não gostam muito de se relacionar, de desenvolver o atendimento ao cliente, de não gosta desse contato, então tem a possibilidade de trabalhar como freelancer, e o trabalho como freelancer eu tô falando aqui de R$2.000. Eu tô falando de R$2.000, mas eu tenho fotógrafos na minha equipe que ganham mais do que o dobro do que isso, entendeu? Porque trabalham também com outros parceiros, é claro, e aí existem várias formas de você linkar tudo, criar estratégia e poder não faltar trabalho para você. Existem várias formas de conseguir isso. Então, essa é uma das possibilidades. E falando disso, gente, eu tô lembrando aqui de uma história. Eu tinha montado uma exposição, eu não sei se vocês, não deixei aqui separada a revista, eu fiz um trabalho na Espanha uma vez, se alguém fez pergunta aqui, qualquer coisa copia e cola ela no final, por favor, tá? Que aí eu respondo, tá? Eu fiz um trabalho na Espanha com noiva e toureiro. E a primeira vez que eu fiz essa exposição aqui na minha cidade, olha que loucura isso. Essa história é assim, vou contar, eu nem sei se deveria, mas já coloquei aqui e vou falar disso. Senti vontade. Montei a exposição aqui em Viçosa, fui tomar um café depois dessa exposição, tô lá no café, e quem chega nesse café? Meu coordenador de mestrado. Na Espanha. Eu fiz mestrado na Espanha e esse coordenador ele veio para o Brasil porque eu fui o primeiro estudante aqui da universidade a passar no mestrado lá e que fez esse link, essa ponte. E ele veio fazer um trabalho aqui, nem sabia que ele estaria no Brasil, não tinha avisado, não tinha falado nada. E eu, por coincidência, encontrei com esse professor lá nesse café. E ele chegou com outro professor da universidade, aqui da minha cidade, na Universidade de Viçosa. E ele, Nilo, que legal te ver aqui, eu acabei de almoçar no restaurante que eu vi a sua exposição e tal, que delícia, falei com delícia é muito eu, né? Que legal, eu tava falando aqui com um professor que você foi nosso aluno lá na Espanha e que você fez o mestrado lá com a gente. E aí o professor perguntou, nossa, mas você formou em zootecnia e largou a zootecnia para ser fotógrafo? Aí eu falei, larguei. E aí ele me solta assim, olha, e ele não me fez essa pergunta de uma forma genuína, não. Ele me fez essa pergunta com maldade. Ele me fez a seguinte pergunta, mas Nilo, como que você larga a zootecnia, faz mestrado, larga a zootecnia, mas você consegue viver de fotografia? Assim, e ele fez de uma forma assim pra, me colocar numa situação de checkmate ali, você percebe, a gente percebe quando a pessoa não tá te falando com má fé, não é verdade? Eu, pelo menos, na hora eu saquei que ele não tava ali me colocando contra a parede à toa, não. E aí, na hora, eu respirei fundo e, pensei rapidamente no que eu daria como resposta para ele. Mas, olha, eu fiquei tão assim, meu coordenador do mestrado ali na frente, ele me questionando se eu consigo sobreviver de fotografia, sabe? Eu respirei fundo e virei para ele e falei assim, olha, o último professor que eu conheço, eu sei da fonte de salário dele, é meu tio que recém aposentou da universidade, aposentou com um salário aí de R$10.000.
Aí eu contei, né? Eu virei para ele e falei assim, olha, hoje eu com a fotografia, se eu faço, né? Eu me organizo, aí eu contei para ele sobre um pouco da minha agenda, que é uma coisa que eu não falo com as pessoas. Para quem está comigo no curso sabe, porque a gente abre isso lá dentro das aulas ao vivo e fala dessas questões de precificação, de valores e tudo mais. Mas é uma coisa que eu normalmente não falo disso, entendeu? Sobre a minha agenda, quem cuida sou eu e pronto, acabou. Eu que defino o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer da semana e pronto, é isso mesmo, entendeu? Aí eu falei para esse professor assim, olha, eu hoje me organizo para atender 8 ensaios. Às vezes abro a agenda para 10. Cobro, aí essa história que eu tô contando aqui tem mais ou menos já uns 4 anos, tá? Uns 3, 4 anos pelo menos. Eu cobro hoje uma média de R$ 1.500 por ensaio. Se eu fecho 10, vamos arredondar 10 para a conta ficar fácil aqui eu conseguir. Vou até pegar um celular aqui para fazer conta, porque eu não sou bom de matemática não. Gente, eu quis falar e eu falei, eu desabafei e botei para fora o que eu tava sentindo. Eu virei para ele e falei assim, olha, se eu fiz 10 ensaios a R$ 1.500, eu fiz R$ 15.000 em ensaio, certo? Salva essa conta. Nessa época eu atendia casamento. E eu atendo, nessa época eu já tinha estreitado a minha agenda para casamento, porque eu já fui de uma época que eu conseguia e fazia, olha só a loucura também, 5 casamentos por mês. Eu pegava casamento ou domingo ou sexta. Sempre sábado tinha, e depois eu ainda pegava domingo e sexta. Teve um final de semana que eu peguei 3, sexta, sábado e domingo, e um inclusive era no Espírito Santo. Perto de você aí, Marcos, de Pedra Azul. É uma cidade com 3 nomes aí, eu esqueci agora. Se você lembrar, me fala. Esqueci o nome da cidade. Fui atender 3 casamentos no final de semana. Tinha uma amiga, eu tava recebendo ainda uma amiga da Áustria. Mas voltando à história. Levei ela nos 3 casamentos, ficou apaixonada com os casamentos no Brasil. Virei pra ele e falei, olha, com o ensaio, fazendo 10 ensaios por mês, fiz R$ 15.000. Se eu atendo mais 2 casamentos, nessa época, eu tava atendendo casamento a R$ 5.000 o serviço de fotografia no casamento. Se eu faço 2, eu fiz mais 10 mil, totalizando 25 mil. Opa, mas eu tô lembrando aqui também porque eu dou curso de fotografia. E se eu atendo aí uma média de 2, 3 alunos por mês, o meu curso naquela época saía R$ 5.000 o curso de fotografia. Se eu atendo mais 2 alunos por mês, eu estou fazendo mais 10 mil. 10 com 10, 20, com mais 15, 35 mil. Eu desconheço um professor de universidade que está ganhando isso hoje. Foi o que eu respondi para ele, sabe? Eu não consegui não responder. Venda nova do imigrante, isso aí, Marcos, venda nova do imigrante. Falei com ele, eu não consegui, sabe? Porque ele não estava me perguntando de uma forma que estava me deixando confortável com o meu coordenador ali. Tipo, você consegue sobreviver de fotografia? E aí eu fui mais fundo nessa história, porque eu fiquei, na hora eu fiquei nervoso e eu sou meio explosivo assim mesmo. Parece que, na verdade, quando eu tô conversando normal, parece que eu tô brigando, mas não tava, mas tava de boa. Respirei fundo e ainda falei, olha, e é assim que eu passo 6 meses na Europa. Com esse dinheiro que eu faço da fotografia em 6 meses aqui, que eu passo 6 meses na Europa, tranquilo, sem trabalhar, fico lá na minha, trabalhava editando as fotos de lá para mandar aqui pro Brasil. E passava 6 meses na Europa, ainda falei isso para complementar, para colocar cereja no topo do bolo, porque nessa época eu passava 6 meses na Espanha e 6 meses no Brasil, 6 meses na Espanha e 6 meses no Brasil. Eu falei com o professor, além dessa grana que eu faço, eu ainda faço essa aventura de me permitir passar 6 meses de perninha para cima lá na Europa, lá na Espanha. E por isso, e depois que eu, né, do mestrado, o meu professor, Luiz Manuel, sabia dessa frequência que eu voltava para a Espanha, ele respirou fundo, não falou nada, e cara, como que eu não vou viver de fotografia? Tá louco? Entendeu? Larga a zootecnia para viver de fotografia, porque o povo acha que é só apertar botão, não valoriza, e se não é a gente que entende, se você não entende qual é a transformação, como você pode transformar a vida das pessoas com a sua fotografia. Se você não entende como a fotografia pode mudar a sua vida, se você não entende como a fotografia pode mudar a vida dos outros e pensar nos outros, na transformação pelos outros, aí você não consegue chegar a cobrar nada. Você não consegue entender o valor, porque valor é diferente de preço. E isso tem que ficar muito claro na sua cabeça na hora de precificar o seu trabalho, para você não entregar as coisas de mãos a bandeja para os outros, de mãos a banana para os outros.
Porque isso tem investimento, isso tem tempo. Quanto tempo eu demorei para poder conseguir entender o poder de cura da minha fotografia? Eu já atendi centenas de casos, centenas, eu nunca parei para contar, mas eu tenho assim centenas de histórias para contar de casos que eu consegui, por meio da fotografia, curar as pessoas. E aí veio um professor querer me questionar como fotógrafo se eu consigo sobreviver disso. Ainda eu falei mais na época que eu já tinha montado o meu ateliê de vestido de noiva, falei que foi por meio da fotografia, que já tinha pago meu apartamento, falei tudo. Na hora eu falei tudo, sabe? Veio aquela vontade, botei tudo pra fora, porque meu filho, entendeu? Quanto que tá ganhando um professor de universidade? 10, 15 mil reais? Eu tô ganhando aí médico. Médico também, né? Claro que existem médicos e médicos, mas aí pegando um médico recém-formado, tá ganhando quanto? Entendeu? Quanto que o médico recém-formado tá ganhando? Eu fui convidado outro dia por uma das maiores escolas federais do Brasil para poder palestrar nessa escola, porque nessa escola, eu não vou falar nome aqui porque eu acho que não vem ao caso, porque nessa escola, 98% dos alunos, eles todos querem fazer medicina. E aí esse professor, ele me procurou para poder falar o seguinte: olha, Nilo, eu gostaria muito de uma palestra sua, porque eu conheço a sua história, a sua trajetória, e os alunos, eles só enxergam valor financeiro na profissão de medicina. Então eu gostaria muito que você fosse contar a sua história em uma palestra lá para os meus alunos, para poder eles conseguirem despertar o olhar e entender que existem outras profissões que dão dinheiro tanto quanto a medicina. E aí depois eu até lembrei dessa história desse professor na hora que eu, né, na época eu não sabia se eu podia contar ou se eu não podia contar, e entendeu? Só que, assim, ainda não aconteceu essa palestra por causa da pandemia, já veio logo em seguida, fechou as escolas, enfim. Mas é isso, concluindo, é isso, tá? Que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Repetindo, nós falamos sobre 3 pilares hoje de como você consegue transformar a vida das pessoas e se transformar por meio da fotografia. Repetindo os pilares, quem quiser depois assiste de novo, que foi baseado no pilar espiritual, humano e profissional. E quem quiser agora entrar comigo nessa live para trocar uma ideia aqui, fazer pergunta, o que quiser, eu abro agora para isso, tá? Pode me dar um toque aqui, coloca a mãozinha para cima ou a câmerazinha com flash disparando, o que você quiser como uma forma de sinal de fogo aí, que eu te chamo para dentro e a gente conversa. Calou a boca dele, Venda Nova do Imigrante, foi isso mesmo. Fala mesmo, falei, Nadi. Rogério, sim, Nadi, todos os dias. Aqui no IEFES, dentro da disciplina de artes, Marcos, quer entrar comigo aqui? Aqui no IEFES, dentro da disciplina de artes, tem uma parte que sobre fotografia, só é ofertada no ensino médio com a turma dos primeiros anos. Ah, show demais, Marcos, muito bom, muito bom. Eu tô voltando aqui um pouco para ler, já trabalhei como freelancer, aqui eu já li do Rogério. Então, ótimo. Marcos, quer entrar aí? Rogério, quer entrar? Cris, boa noite. Médico banha bem. Quer entrar, Marcos? Bora bater um papo? Quem quer entrar? Marcos, bora? Márcia, fotografia acabou de entrar. Pô, Márcia, tô terminando aqui a live. Depois assiste aí que foi um assunto bem diferente. Curioso. Nádia, quer entrar comigo? Tô esperando. Vou dar 2 minutos e se ninguém se manifestar, boa noite. Tenho que sair agora, meu amigo. Agradeço pela oportunidade. Pá, Marcos, beleza, tranquilo. Outro momento a gente faz isso. A Nath quer? Então bora, Nath. Deixa eu te chamar aqui. Pera aí. Eu não tinha visto ela pedindo. A Nath está entrando, vou bater um papo com a Nath. A Nath foi minha aluna em um curso de fotografia de casamento. A Nath foi minha aluna num projeto que eu criei, que era um projeto que se chamava Fotografe na Sua Cidade com o Nilo Lima. A Nath já fez uns 3 cursos comigo, né, Nath?
Nath, coloca Muito. fone se você tiver aí, tá? Porque eu tô sem fone. Ah, eu tenho que colocar fone, peraí. Peraí. Que prazer falar com você, professor. Obrigado, Nath. Prazer é Você, meu. você é um amor, é o máximo. Obrigado. O que você achou da aula, Nath? Amei, amei. Assim, eu não entendi muito da espiritualidade que você leva na fotografia. Uhum. Ne- Nath, esse- com relação à espiritualidade, que eu quero deixar mais claro, assim, que fique mais claro para as pessoas, é a questão da possibilidade que te dá, do momento do ato de fotografar, de você conseguir internalizar e entrar num processo de meditação, que é uma oração praticamente. Eu, quando estou Uhum. meditando, eu estou orando, eu estou me conectando com o universo, me conectando com outras fontes de inspiração. Então eu quis trazer um pouco dessas emoções e sensações que eu sinto enquanto eu estou com a câmera aqui focada Uhum. no olho, colocado aqui pensando no que eu vou fazer, como que vai ser o enquadramento, entendeu? Depois de posicionar a pessoa e o quanto eu consigo mergulhar internamente por meio de uma meditação e acessar o meu outro eu, né, esse universo todo que está aqui nos ajudando, nos favorecendo, para trazer com maior fluidez e facilidade essa questão da inspiração, entendeu? Isso, eu entendi. O que eu queria saber era o seguinte, a respeito. Ô, Nath, Até coloca seu celular um pouquinho mais afastado do rosto, porque você está muito aqui? próximo, assim. Eu vou deixar aqui o seu. Tá todo mundo, oi, lindona. É, Oi! isso, Nath, deixa mais afastado, assim, que fica Assim melhor, tá bom? tá? Então, é o seguinte, Não, Nádia, antes se apresenta aí para a turma, se apresenta, fala o- seu nome, fala de como você hoje, me conheceu, se oi, apresenta gente, aí, conta como que foi a nossa experiência juntos aí em nossa Patinga. senhora, eu sou Nádia Ribeiros, eu trabalho com fotografia há mais de 15 anos. Eu conheci o Nilo num projeto que ele fez aqui na minha cidade, fotografe em sua cidade. Eu fiz esse curso, depois eu fiz um curso de casamento, né? Sim, Com você e eu queria fazer todos os cursos que o Nilo trouxesse aqui, até os repetidos. sim, Porque aonde o Nilo estava, eu queria estar colado. Porque, igual eu falei, o Nilo sabe ensinar mesmo. E eu lembro de uma passagem nossa que você estava indo embora, o curso acabou naquele lugar que tem uma areia perto da área do trem, sim, da linha do lembro, trem. lembro. Aí Achei você foto desse lugar essa semana, inclusive. foi, eu vi. Aí você passou assim, me viu e me deu o biscoito de recheado que você estava comendo. Você lembra dessa história até hoje, né? Até hoje. Tipo assim, você acha que queria levar todo mundo junto. E aí a gente fica como. Eu falava assim: ai meu Deus, o Nilo tá indo embora para Espanha, nós vamos ficar tudo órfão. Tudo órfão. Nada, em breve eu quero voltar em Patinga de novo com mais curso, Nádia. Isso. Em breve, quando passar Então, essa pandemia, tá aí com todo mundo, ensinar mais, fotografar com todo mundo aí, entendeu? e Tô louco para rever os alunos de Patinga. verdade. Então, Nilo, a respeito E, do que Nádia, antes de você falar aí sobre a nossa aula de hoje, o que mais mudou a sua fotografia após fazer o curso comigo? Nossa, eu não sabia nada. Eu não sabia nem que era fotometria. Você lembra da hora mágica? Lembro, ensinei Que você, tudo. que você perguntou o que que era a hora mágica, eu falei que era a hora do lanche? Foi, lembro. Porque você levou lanche, aí você perguntou assim, o que é a hora mágica? Eu falei, ué, é a hora do lanche. Foi. Nossa, isso virou, menino, entre esses fotógrafos aí, que você sabe quem é, eu virei chacota, acredita? Ah, mas, gente, ninguém sabe, Nádia. É Ninguém normal. As sabe pessoas. nada Alguém aqui nunca. na live sabe o que é hora mágica? Quer ver Alguém que na tem um live, monte de gente que não sabe? alguém na Tem um live monte de sabe o que gente que que é não hora sabe. Alguém mágica, sabe quem é gente? hora mágica? É normal não saber. Responde. Nádia, eu sempre falo, não existe pergunta besta, não existe pergunta boba. Toda pergunta, ela merece uma resposta, ela É, merece ter atenção, ela merece ser respondida. Eu te ensinei, você aprendeu e nunca mais esqueceu, não é verdade? nunca mais, nunca mais. Ensino para os outros. Quando eu vou vender um álbum de 15 anos,
Eu falo muito sobre a hora mágica Uhum. para poder agregar valor àquele álbum, sabe? Aqui, Então, assim, eu não sei, tá vendo? Um monte de gente não tá sabe. vendo? Ah lá, não sei. Eu vou Aí, explicar depois sobre o que é hora mágica para hora vocês, tá? mágica é mesmo. Então, Nilo, eu queria, assim, sobre mudar a vida das pessoas que você falou na fotografia, realmente que se as pessoas entendessem como muda, como a fotografia conta uma história de vida, ela não é só um retrato. Até os móveis que contém ali na fotografia, ele vai virar uma história mais tarde. Sim. Então é muito lindo. Essa história que eu te contei do rapaz, ele passou lá na loja e falou, lá no estúdio, e falou: continue insistindo, porque se você não tivesse insistido comigo, meu filho não teria uma foto com meu pai. Maravilha. Que o pai dele veio a falecer e ele não queria tirar. Ah, eu tô desarrumado. Aí eu coloquei ele atrás de uma cadeira, coloquei o senhor que estava arrumadinho e coloquei o filhinho no pescoço e fiz eles tirarem a foto. Então, assim, realmente a fotografia muda a vida da gente mesmo, ela levanta astral, eu já fiz pessoas fazerem as pazes num evento. Os pais dos noivos estavam brigados, eles fizeram as pazes por eu fazer os dois fotografarem juntos. Então, assim, é história mesmo, é muita história que a gente tem para contar. É, a gente acaba colecionando uma série de situações, né, Nádia? Muitas histórias, assim, que são fantásticas. O quanto essas histórias mudam, né? E transformam a sua vida enquanto pessoa profissional e também as vidas de quem passaram pelas suas lentes, né? Agora, se eu pudesse falar assim, quando você entra numa live, eu mando para todo mundo que eu conheço, eu não vejo ninguém entrar. Eu ficava com raiva, agora eu penso assim, quem está perdendo é quem não viu. É claro, e você vem comigo. Né? Você vem comigo. Nádia, vai cair agora em 1 minuto, tá? Vai Faz cair. aí suas Então tá. considerações, né? Quer fazer Eu, mais alguma consideração? Vamos despedir, eu vou despedir, aproveitar e despedir das pessoas também. Em outro eu momento também eu chamo adorei. mais uma pessoa na live aqui comigo, tá? Muito obrigado pela sua participação, Nádia. Quero te Muito ver mais obrigada, vezes aqui comigo. Eu sempre estarei junto, onde você pisar, eu piso atrás. Obrigado, Nádia. Tô Obrigado colada, meu demais. filho. Tamo Colada. junto, tamo Isso. junto. Beijo, pessoal. Com Deus. Beijo, pessoal, e não esquecem de postar o nosso print aí Fala da depois, hora contando mágica, hein? dos maiores insights. Vou marcar uma live só para falar de hora Da mágica, hora mágica. Então tá, tá? beijo. Desliga aí. Beijo, tchau, tchau. Boa noite todo Tchau. mundo, tá? Obrigado pela live, Olha Nilo. lá, quero Obrigado Nádia você, de Rogério. novo. Quero Nádia de novo aí, ó. Na próxima eu participo. Tô te esperando, tá, Rogério? Na próxima é nós dois, então.